Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o empresário e presidente do ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, Rodrigo Andolfato. Ele está aqui para falar da viagem à Argentina, onde participou de uma ação do Foro Alberdiano e foi convidado para ministrar a aula inaugural de um curso de liberalismo econômico. E também vai falar sobre o curso sobre liberalismo francês, que o ILAN vai promover no próximo dia 21. Muito bom dia, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui. Ontem um dos membros do Instituto falou assim: Rodrigo, você nem é candidato para ficar tanto indo na rádio, já tirou o sarro em mim. Mas eu queria fazer da entrevista de hoje um momento especial. Posso, Suelen? Ontem nós recebemos com muita satisfação um novo membro estatutário do Instituto. Chama-se Jonathan Alves, você conhece? Uau! Temos um presente aqui para o Jonathan, então, é isso? Olha só o que o Jonathan ganhou aqui, ó. Olha só, isso, que bonito. O broche, né, de associado do ILAN. Sensacional. Tá aqui, Jonathan. Trouxe um chaveirinho pro Chaveirinho Jonathan. também? Ó, Nossa, bonitinho. Jonathan. Mas você também vai ganhar um chaveirinho, viu? Olha Suelen? que bonito. Mas faltou até uma musiquinha assim ao fundo para essa entrega oficial. Pode tirar uma Muito foto, obrigada. Muito obrigado, seu Rodrigo. Eu ganhei o chaveirinho igual ao do Jonathan, muito lindo. E como a gente tem vários chaveiros, e o nosso intuito é fazer com que as pessoas conheçam mais o Instituto, quem quiser ir até a nossa sede, na Rua Tabajaras, 892, horário comercial, nós estamos sempre lá e vai ser um prazer enorme. Quem for, enquanto tiver desse chaveirinho, nós vamos estar entregando para o pessoal. Então já fica aqui em homenagem a essa autoridade da rádio aqui, se tornando associado, sócio estatutário do ILAN. Mas Eu queria começar, posso Pode, fazer vai uma lá. pergunta? A primeira pergunta que todo mundo quer saber, desde que a gente falou aqui as manchetes do programa de hoje, o que é o Foro Alberdiano? isso é muito legal, essa é a grande pergunta, né? Por que o nome chama-se Foro Alberdiano? Então, esse Foro Alberdiano é uma homenagem a uma pessoa chamada Juan Bautista Alberdi. Quem foi Juan Bautista Alberdi? Ele foi das personalidades que na história argentina são chamados de geração de 1837. Eram pessoas que estudaram as ideias liberais e a Argentina tinha acabado de se fazer sua independência contra a coroa espanhola. Cria-se então um movimento e o Rosas se torna não quero usar o termo ditador, mas o presidente das colônias ali, das várias províncias, perdão, né, da Argentina. E existe uma briga entre a turma desses jovens liberais que são perseguidos pelo Rosas, e o Alberdi é a pessoa que acaba sendo mais perseguida, uma pessoa extremamente inteligente. Ele vai morar na Europa, então ele tem contato com justamente o que tem a ver com o segundo assunto nosso, que é o curso, com os pensadores franceses, os pensadores liberais do liberalismo francês, e ele começa a ter um contato efetivo com as escolas liberais, tem contato muito provavelmente, a gente não tem essa informação oficial, mas como são contemporâneos, e há o movimento da necessidade de se escrever uma constituição na Argentina, que era o sonho do Alberdi. E na França, o Bastiat, que é um autor famosíssimo, né, no liberalismo, Claude Frédéric Bastiat, escreveu o livro A Lei. Ele é um constituinte na França. Então eles provavelmente tiveram muito contato. E aí Alberdi volta para o exílio no Chile, até que Rosas cai, né, na batalha em que há a tomada, não vou me lembrar agora o nome, né, do general que venceu a batalha contra Rosas. E aí começa então, para se impor a necessidade de não existir alguém que mande por mandar, mas que existisse uma regra escrita, que é a Constituição de um país. E aí Alberdi volta para a Argentina e escreve um livro muito conhecido e famoso chamado Bases e Ponto de Partida para a Formação de uma Nação Argentina. E esse livro, ele é todo baseado numa estrutura liberal para uma constituinte que foi a primeira constituição
né? Foi formulada como a primeira Constituição argentina. Hoje, se a Argentina conseguiu dar uma migração de sair de um regime mais à esquerda para um regime bem à direita, é graças às intervenções que aconteceram lá em 1853. Né? Porque Rosas cai em 52, a Constituição, acho que é escrita, se não me falha a memória, em 1853. Apesar de modificações na Constituição, Alberdi fez um trabalho que foi magnífico. Eu, particularmente, só vim a conhecer o trabalho, né, do Juan Bautista por conta do Foro Alberdiano. Mas por que Foro Alberdiano? Essa pergunta que você que você fez muito apropriadamente. Quem foi? E aí eu fui estudar sobre o Alberdi e me apaixonei. Falei, poxa, esse cara aqui, ele representa o Ilan hoje, né? A gente lutando, batalhando pelas nossas verdades, por aquilo que a gente acha que tem que ter. Concombinou também com uma coisa muito interessante, Suelen. O Ilan foi convidado a participar de um grupo que está discutindo a Constituição, uma Constituição para o Brasil. Então isso me trouxe mais motivação ainda. E aí, o Foro Alberdiano, e agora respondendo, então leva o nome de Alberdiano por conta de Alberdi, mas ele é um foro com um objetivo muito claro. Ele tem o papel de consolidar em toda a América Latina as ideias liberais, em contraposição ao Foro de São Paulo, né, ao Grupo del Puebla, que tem por objetivo deles consolidar as ideias marxistas, trotskistas de esquerda. Então o Foro Alberdiano nasceu para ser um contraponto a essas políticas por toda a América Latina. Então é um trabalho que eu fui, obviamente, conhecendo conforme me foi apresentado, mas que ao chegar à Argentina eu fiquei impressionado, fã de primeira ordem, e imagino que estejam nos assistindo hoje aqui grandes personalidades diplomáticas e políticas da Argentina hoje. Legal, Rodrigo. Eu defendo muito que não existe óbvio na comunicação. Então, antes da gente avançar um pouquinho mais sobre o foro, é importante a gente explicar, você explicar, por favor, rapidamente, quem são os liberais? O que é o liberalismo? Porque às vezes a gente pensa, quando a gente está imerso num assunto que todo mundo sabe sobre ele. E nós temos aqui uma audiência muito vasta, muito repleta de pessoas assim de todos os níveis, de todos os lugares, Sim. Escolaridade, idade. Então é importante a gente esclarecer o que é o liberalismo, quem são os liberais, o que eles defendem, o que vocês defendem. Perfeito. Isso é muito importante, sim, Suelen, porque as pessoas às vezes confundem liberalismo com libertinagem, com bagunça, e na verdade os liberais defendem efetivamente a propriedade privada, né? E a sua inalienabilidade. O que significa isso, né, de forma mais clara? Horas, a gente não concorda com o roubo. Mas todo mundo não concorda com o roubo, né? Eu vou te perguntar, será efetivamente que não concordamos? Será que quando alguém vem e canta um conto, fala-se o conto da sereia, né? Dizendo assim, não, eu vou roubar de você para fazer uma boa ação. Será que muitos de nós não falam, não, então está justificado? Os liberais são aqueles que entendem que não existe justificativa no roubo. O roubo, a propriedade privada, quando você relativiza ela, quando você coloca, salpica sobre as suas definições, situações como, por exemplo, uma obra famosa que direciona toda a nossa sociedade no Brasil, na área jurídica, chamada O Direito de Construir, de Eli Lopes Meireles, que começa a falar sobre o papel social da propriedade privada, isso é a morte do liberalismo. Porque a partir desse momento você relativiza a propriedade privada e você chega no socialismo e no comunismo. Não existe tal coisa como você relativizar isso. E os liberais lutam por isso. Por essa retomada do direito às pessoas a ficarem com aquilo que elas produzem. E não entregar isso de mão beijada a um Estado que diz assim, eu vou te tomar metade do que você produz porque eu vou fazer benemerência. A benemerência ela é feita pelas pessoas de bom grado quando elas têm o dinheiro para fazer. Quando o Estado toma, ele não toma e dá tudo para os pobres. Ele toma e fala assim, não, mas eu vou ficar com metade do que eu tomei para estruturar a máquina, para a administração. Então, que benemerência é essa? Você está querendo trabalhar recebendo dinheiro que você roubou do outro, que era para dar para o pobre. Não faz sentido algum. Não existe benemerência no Estado. Nós, liberais, lutamos contra isso. Mas então vocês querem que acabe com o Estado? Não.
Nós queremos que o Estado tenha um papel único, mínimo, do monopólio de uso da força, da polícia, de fazer o papel de polícia, que é combater ações de pessoas que atentem à propriedade privada dos outros, mas somente isso, que ele não cresça. E o papel do cidadão dentro do liberalismo é não deixar o Estado crescer, que foi isso que apregoava a Constituição americana. Era uma Constituição, a Bill of Rights, a carta, né, a nota de direitos, ela foi feita para colocar direitos ao cidadão e deveres ao Estado e segurar o Estado num tamanho mínimo. Então, esse é o ponto. O pessoal que fez a carta a americana da Constituição também esteve com Alberdi, também são todos contemporâneos, que tem a ver com o liberalismo francês, com aquela escola liberal, onde as pessoas foram pegando e entendendo que não adiantava justificativa alguma para que um ente pudesse tomar o dinheiro de outra pessoa. Então isso é o liberalismo. Nós defendemos que o seu salário tem que ficar com você. Ah, mas nós não temos que pagar nada para o Estado, para a polícia, então quem é que vai cuidar das coisas? Nós temos que pagar taxas, assim como nós pagamos taxas de condomínio. Só que as taxas de condomínio, elas são descritas. Em inglês, diz assim: taxation without representation is theft. Ou seja, taxação sem representação é roubo. E por que eles usam isso? Porque não existe a palavra imposto, como existe no Brasil. Existe a palavra imposto e taxa. Taxa é mediante a uma representação. Imposto é aquilo que você paga para o governo e ele gasta como quiser. Em inglês não existe a palavra imposto, existe a palavra taxation. Então, quando eles falam taxation without representation, ou seja, a taxação sem o gasto dito por que você está cobrando aquela taxa, ou seja, o imposto, é roubo. Como a gente diz, imposto é roubo. Taxa não é imposto. Taxa do lixo vai custar tanto. Ok, se isso foi comprovado, de que foi feita uma cotação, você está pagando a taxa do lixo, tá certo. Não é? A gente está vivendo em sociedade, tem que tirar o lixo da frente da casa da pessoa e levar para algum lugar. Então, nós liberais não somos anarquistas. Nós liberais só queremos que as coisas sejam muito bem explicadas, para não acontecer o que nós vemos no programa eleitoral de hoje. Todo um acusando o outro de que tem desvio, de que tem roubo. Mas, horas, por que existe? Quanto maior o Estado, maior as oportunidades de corrupção. Então, é para isso que os liberais lutam, para que o Estado fique pequeno e, portanto, só vão trabalhar no Estado aqueles que realmente tenham um amor a cumprir um papel. Qual o papel? De polícia. Ponto e acabou. Certo. E como que você participou, né, fez a aula, ministrou a aula inaugural do curso de liberalismo econômico lá na Argentina, é isso? Essa aula vai ser ministrada dia 19. Ah, ela vai ser ela ainda? Vai ser ministrada. Como que o ILAN foi descoberto? Como você recebeu esse convite? Olha, eu recebi o convite do assessor da deputada Miriam Neveiro para integrar o fórum, as ideias do fórum, e lá conhecer. Eu fui convidado à primeira diplomação do curso de formação de liberais que foi ministrado para os membros do governo. Quer dizer, o Milei está fazendo um trabalho lá, não só econômico, que está salvando a Argentina, mas também intelectual. E aí, essas pessoas foram fazer esse curso. Então, a primeira diplomação que aconteceu no Salão dos Passos Perdidos, um lugar maravilhoso, extremamente nobre, da Câmara dos Deputados, foi muito lindo, foi um evento maravilhoso. Eu não vou saber responder para você como é que nós fomos descobertos, vou ser bem sincero. Nós somos o único instituto do Brasil a ser chamado para estar lá. E talvez por conta de tudo que nós estamos desenvolvendo esse ano, livros, tradução de livros e tudo mais. Mas a aula inaugural, a aula magna, né, da minha parte, de todo esse curso novo que vai ser feito para a sociedade, né, não só primeiramente na Argentina, mas para toda a América Latina, acontece quinta-feira que vem, dia 19 às 18 horas, onde eu vou tratar de um assunto economia austríaca, né, dentro desse conjunto de aulas magnas de cada um no seu setor. Então, isso foi uma honra gigantesca, né? Dentro do Brasil, eu acredito que tinha nomes muito maiores do que o meu, que mereciam muito mais do que eu ter essa honra, mas o ILAN foi chamado para representar o Brasil e eu recebi ontem uma carta do foro fazendo o convite oficial, tá aqui, depois se quiser mando para vocês, para que eu me torne o embaixador do Foro Alberdiano no Brasil. Pedir meus documentos, todas as minhas coisas. E muito em breve a gente vai fazer um evento no Brasil, num lugar institucional, e para ter a diplomação. Mas a gente consegue entender com tudo isso
é que o trabalho que o ILAN faz é muito sério. É um trabalho acadêmico, intelectual, e que as pessoas, mundo afora, começam a enxergar isso. Isso é muito bacana. Legal. E uma outra dúvida que ficou, assim, como que seria essa transição, por exemplo, para do que a gente vive hoje para o liberalismo, por exemplo? A gente sabe que, eu imagino que muita gente que está ouvindo talvez tenha essa dúvida também. A gente vive em um país com a maioria vive abaixo da linha da pobreza. Como que seria feita essa transição, vamos dizer assim? Eu vou responder isso com uma notícia que saiu no Jornal Nacional de ontem. E ela foi muito engraçada. Saiu assim: o Brasil investe por ano, por aluno na educação pública, R$ 22.500 por ano. Aí eu peguei, olhei para minha esposa, falei, quanto que a gente paga por ano para a Luísa estudar no melhor colégio, na minha concepção, no melhor colégio, mas no colégio que ela estuda, particular. Aí fizemos a conta rapidamente, não dá 18 mil, 17 mil reais por ano. Assim, quer dizer, a gente gasta menos com a Luísa na escola particular do que o governo gasta com o ensino público por aluno. Só que ali está contando, inclusive, a pessoa que está na universidade. Sim. Correto? Correto. Ou seja, se você tirar os universitários, esse valor sobe ainda mais. E aí a pergunta que fica. Eu é que te faço essa pergunta. Como não migrarmos rapidamente para o liberalismo? Porque é óbvio, e a gente percebe isso na sociedade, que a pessoa, a primeira coisa que ela faz quando ela começa a aumentar o salário dela é tirar o filho da escola pública e colocar numa particular. Por que acontece isso? Por que alguém resolve pagar algo que, se de graça, seria melhor? Não faz sentido, não tem raciocínio lógico que explique isso. As pessoas só pagam algo que o governo oferece de graça, porque aquilo que você paga é melhor do que o de graça. Sim, exato. Correto? Até aí estamos juntos. O que acontece então? Se o governo gasta mais por aluno do que quem manda para a escola particular, você há de convir comigo que tem alguma coisa que não faz sentido algum. Essa conta não está batendo. Não seria melhor a gente falar assim, bom, se o Rodrigo gasta 18, vamos dar 18 mil em voucher para cada aluno, para eles irem para escolas particulares, e ainda vai sobrar para os cofres públicos a diferença de 4 mil reais por aluno, que seria uma quantidade de dinheiro gigantesca, que não precisei, não quero que destine para outra coisa, mas que voltasse para o dinheiro do cidadão, que não fosse tomado dele. Isso acontece na educação, isso acontece infelizmente na segurança, que é onde a gente defende que o Estado ainda tem que se manter. Né? Mas a segurança hoje, eles inventam um monte de programas que não é fazer a segurança em si. Mas isso acontece na cesta básica nos municípios. Por exemplo, se você pegar a participação, a assistência social do município e ver a quantidade de dinheiro que vai para ela e a quantidade de dinheiro que fica para a administração dela e o tanto que vai para o povo, você vai falar assim, não faz sentido que 1/3 vai para comprar a cesta básica e 2/3 ficam para administrar as cestas básicas. Tem algo errado. É melhor pegar todo esse dinheiro, fazer uma fila na Secretaria de Saúde, ver quem está precisando e dar um voucher para elas. Isso ficou claro, Rodrigo, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Que o privado... Assim, pra gente, quem não está muito acostumado com esse assunto, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso ficou muito claro, essa questão dos impostos, porque quem queria fazer uma doação, quem arrecadou dinheiro, dependendo do valor, teve que pagar imposto em cima daquilo que foi arrecadado, aí ela vai comprar algo para doar, ela paga em cima daquilo que ela comprou, e quem produziu também pagou o imposto já, então assim, de alguma forma... Ali teve impostos e arrecadações em todas as fases. Sim. O Estado, como tem um político, acho que aqui no Espírito Santo, não sei, que chama o Estado de malvadão. E ele de fato é malvadão. Ele precisa se mostrar como alguém que não pode ser retirado, né? Que ele é o benemerente. E o que a gente vê em situações como essa, emergenciais, é que ele é, na verdade, um déspota totalitário, a figura estatal. E esse é o ponto-chave. Então, quando você fala assim, como é que a gente faz a migração? Que foi a pergunta que você me fez. Eu não acredito que a gente deva fazer uma migração radical. Amanhã a gente acorda e fala, ó, Estado, a partir de hoje você vai cobrar taxas, ver quanto custa para manter a polícia em Araçatuba, e é só isso. Até porque muitas pessoas vão precisar entender como é que faz sem o Estado, né? Sem o postinho de saúde e tudo mais. Mas a questão é, a migração é feita através de vouchers. Olha, você não precisa mais ir no posto de saúde, você tem um voucher aqui, você pode gastar R$1.000 por mês com saúde. Só para você ter uma noção, 250 milhões de reais
por ano que se gasta na Secretaria de Saúde, né? Os gastos que estão descricionados para esse ano na Prefeitura de Araçatuba, se esse dinheiro fosse muito bem negociado com uma Unimed da vida, era capaz de nós conseguirmos fazer com que todo cidadão de Araçatuba tivesse Unimed. Não digo pagando os valores de hoje na curva de densidade demográfica, mas sabendo negociar no todo, no atacado, era possível. Então por que não se faz isso? Porque você não vai ter mais diretor na área da saúde, você não vai ter mais secretário de saúde, você não vai ter mais nada. O prefeito negociou, manda o dinheiro lá e acabou. Pago à vista. Ou pago conforme vai vindo o fundo de participação. A questão toda, mas é uma receita garantida. No final do dia, Suelen, a pergunta que eu faço é como é que nós ficamos travando essa migração mais rápida para o liberalismo? Porque nós não teríamos gente morrendo na porta do posto de saúde, porque no privado, a gente sabe com quem que a gente vai brigar. É uma personalidade jurídica que não é parceira do judiciário, como é o executivo, o legislativo e o judiciário, estão todas dentro do mesmo barco. Por mais que eu não estou dizendo que não haja isonomia, que não haja liberdade entre os poderes, mas a gente sabe que todos eles representam a mesma instituição que toma seu dinheiro todo mês. Eu prefiro que o judiciário fique de olho na Unimed, por exemplo, tomando conta se todo o dinheiro que a gente pagasse para ela estaria atendendo os clientes dela de forma efetiva. E que eu sei que faz isso, porque nós temos uma parceria, o ILAN tem uma parceria com a Unimed e é onde a gente usa. Eu não consigo viver em Araçatuba se eu tiver que ser atendido pela saúde pública. Eu quero ser atendido pela saúde privada da Unimed. E esse é o ponto-chave. Agora, o que não pode acontecer, eu quero que isso fique gravado na cabeça das pessoas, é que elas têm que conversar com os outros, explicar isso para os outros, de tal forma que as pessoas acordem e vejam e falem assim, poxa vida, toda vez que eu não propago essas ideias, eu estou sendo responsável por aquelas 132 mortes no pronto-socorro. Eu tenho esse conceito comigo, sabia? Eu me crucifico porque eu falo assim, eu tinha que estar falando mais sobre isso. Tem países que já se aplicam o liberalismo? Olha, o que nós podemos falar sobre isso? Nós temos eu poderia falar, tem Liechtenstein, tem Mônaco, onde as rendas per capita são as mais altas do mundo. Poderia dar esses exemplos. E as pessoas vão falar, mas são exemplos pontuais, são países pequenos. Bom, a primeira coisa é, países pequenos forçam que o governante que toma conta do Estado esteja vizinho deles. Certo? Sim. Então, todo liberal de verdade, ele é um secessionista até o indivíduo. Não que eu quero que minha casa seja um país, mas eu quero que as decisões, traduzindo para quem nos ouve, nós somos municipalistas. A gente quer que o município capte o dinheiro necessário para ser tocado, e aí ele passe um pouco de dinheiro para o Estado, se for cuidar de polícia, e menos ainda para a União, se for cuidar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E pronto. Ou seja, não é um negócio que sobe e vai sendo roubado para descer. É de baixo, você tomando conta do que você está pagando, para cima. Então esse é o ponto-chave. Então a gente já gosta de governos pequenos. O prefeito tem que estar dando explicação todo dia para o cidadão. Primeiro ponto. Agora eu posso te dizer o seguinte, sabe por que todo mundo é um liberal? Todo mundo gosta de morar em condomínio, porque tem mais segurança do que morar numa casa de rua. Por mais que morar em casa de rua era muito gostoso no passado, que a gente tinha muros baixos, a vizinhança era muito... Mas hoje em dia, todo mundo que pode quer mudar para um condomínio fechado por questões de segurança. O que é um condomínio fechado? O condomínio fechado é um país liberal. Então, existem países liberais? Todos os condomínios que eu conheço. Existe uma convenção de condomínio, que é a Constituição. Então, antes de você entrar lá, você lê, fala, aqui não pode cachorrinho, então não vou nem comprar um imóvel aqui. Correto? Sim. Mas você sabe o contrato social que você está assinando. Não é uma coisa etérea como uma Constituição. Aí você pega e vai num condomínio que aceita cachorrinho, mas a taxa de condomínio é muito alta porque tem que pagar a escola dos moradores do condomínio. E você não tem filhos. Você fala, poxa, eu não tenho filhos, eu vou ter que pagar R$1.000 de condomínio. Por que eu vou morar nesse condomínio se eu vou morar no outro que custa 200, eu não tenho filhos e lá não tem que pagar escola para criança? E você vai para lá. Esse é o princípio do liberalismo. Aí o que vai acontecendo? É aquela coisa do direito efetivo. Entendi. O direito à propriedade efetiva. É isso, Sueli. Legal.
Rodrigo, e a gente está falando que vai ter um curso aqui do liberalismo francês, Isso. aqui em Araçatuba, promovido pelo ILAN. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. O ILAN quer trazer efetivamente conhecimento clássico, de tal forma que as pessoas possam chegar a todas as conclusões que eu cheguei, mas caminhando, fazendo o caminho. Porque eu vindo e falando, você fala, eu concordo, mas daqui meia hora você fala assim, mas peraí, eu tenho mais uma dúvida aqui. Várias, né? Várias. Poderia ficar aqui 3 dias Exato. fazendo 1 milhão de perguntas. Então a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem a esse conhecimento. Então, a partir do ano de 2023, 2024, nós estamos trazendo especificamente notáveis na área dentro da liberdade para ministrar cursos onde a gente já direciona o que a gente quer. Foi assim, logo que a gente retomou junto ao Cabreira, que eu pedi exatamente um tema. E assim foi com todos os outros que vieram palestrar aqui. O professor Ricardo Vélez, ex-ministro da Educação, está lançando o livro Liberalismo Francês. Casou justamente com Alberdi, Foro Alberdiano, Bastiat, a Carta da Constituição Americana, todo mundo bebeu dessa água. Pedi, professor, vamos fazer um jantar com palestra para te homenagear aqui, você vai falar sobre isso, vai fazer a assinatura do livro, então todo mundo que for ao jantar com palestra vai ganhar um livro. Autografado lá. Agora, falei, já que você vai vir, vamos fazer um curso bem barato para que muitas pessoas queiram assistir. Custa R$50 um curso de 6 horas. 3 horas pela manhã, 3 horas da tarde lá no Mariá. Então nós temos 2 links de inscrição, um para o curso, um para o jantar com palestra. E o curso vai tratar dos 6 temas do livro, então 6 horas, 6 temas, onde vai se explicar certinho todo o pensamento inicial desse liberalismo francês, como é que ele moldou, inclusive, o nosso liberalismo no Brasil. Que foi muito moldado pelo francês antes da escola austríaca, que é o que o ILAN efetivamente defende. Mas qual que é a vontade do ILAN? É que as pessoas vão, ouçam e saiam de lá assim, tenho mais dúvidas do que eu cheguei. Entendi. As minhas verdades estão sucumbindo ao peso do que eu acabei de ouvir. E eu preciso entender mais o que é esse liberalismo que eu achava que era malvadão e no fim do dia ele prova que o homem só se torna benemerente quando tem bastante de alguma coisa, que é a lei da utilidade marginal. Legal, Rodrigo. E como que quem estiver interessado, quem ouviu, quer saber mais, quer conhecer mais, ainda que seja para ter mais dúvidas, para fazer perguntas, como que a pessoa... São 2 eventos separados, certo? Sim, o curso perfeito. de 6 horas e o jantar, que é no mesmo dia? No mesmo dia, vai ser no sábado, no mesmo dia, no dia 21 de setembro. O curso vai começar às 9 da manhã, vai até o meio-dia, vai ter um intervalo de 2 horas, e aí depois das 14 às 15. Então, o curso é isso, né? No dia 21, pela manhã e à tarde, termina às 15 horas, e o jantar vai começar às 17h30, também lá no Mariá. Legal. Como que a pessoa, o interessado, se inscreve para o curso primeiro? Bom, nós temos um link hoje, a gente está utilizando uma plataforma nacional, brasileira, chamada Eventiza, com Z, eventiza.com.br, e aí vai lá procurar pela nossa página dentro da Eventiza, dentro do Instituto ILAN. Procura lá, Instituto ILAN Araçatuba. No Instagram também tem. No Instagram também tem. Acho que fica mais fácil, Perfeito. né? O Instagram é o @Instituto ILAN. ILAN. Isso, Instituto Liberal da Alta Noroeste. Legal. ILAN. Certo. E para participar do jantar? Para participar do jantar também pode ser feito pelo Eventiza, mas entrando em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp 18 99146 1238, que é o nosso da secretaria, todo mundo já está começando a decorar, 18 99146 1238, também a pessoa pode pedir esses links para fazer a inscrição. Lembrando que o jantar com palestra, a pessoa vai ter o jantar, né? Vai ter o livro, que hoje o livro na Amazon, com o desconto que está tendo de lançamento, está em R$90, então vai ganhar o livro, e vai poder confraternizar com pessoas. E na palestra, normalmente acontece daquele debate com o palestrante de forma mais natural, mais tranquila. Então, eu convido a todos que se dediquem, se aprofundem. Se nós queremos, de fato, mudar as nossas sociedades, o nosso país, nós estamos num período eleitoral onde isso aflora na gente, eu quero um mundo melhor para os meus filhos no futuro, participe. É através do conhecimento. Ludwig von Mises dizia, ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão.
E essa é a grande frase. Sim, porque muitas vezes a pessoa pode não concordar ou ela pode ter muitas objeções, mas quanto mais informação, quanto mais informada ela está sobre o que existe, o que não existe, o que pode acontecer, ela acaba tendo mais embasamento para cobrar. Para poder falar, olha, eu não concordo, isso não se aplica aqui, tudo bem. Mas ela pode falar assim, não, mas olha, eu quero cobrar mais os vereadores que eu votei, o prefeito que eu votei, eu quero uma prestação de contas mais limpa, mais clara. Isso é muito importante para que todo mundo comece a acordar. Independente de concordar ou não, novas ideias e teorias, elas são importantes para que a gente tenha esse conhecimento e mais propriedade na hora de escolher e depois na hora de cobrar por aquilo que a gente espera. A maioria de nós, infelizmente, não se lembra em quem votou para deputado. Não vou falar nem vereador há 4 anos, para deputado, para senador. Isso é muito triste, porque se você fala assim, agora você tem direito de ir lá conversar com aquela pessoa que você votou 2 anos atrás e cobrar aquilo que ela te prometeu naquela campanha. A pessoa não lembra nem que ela votou, muito menos quais eram as promessas, a gente acaba esquecendo e falando, a política é assim mesmo, a gente larga pra lá e fala, não vai mudar. É o que eu falei da reciclagem, às vezes a gente pensa, eu separar os meus copinhos ali, o meu papelão, o meu plástico, não vai mudar nada no mundo. Mas aquele meu exemplo pode servir para outra pessoa, a minha cobrança pode também ajudar que a pessoa ali, o político que foi eleito, seja mais íntegro, mais honesto, mais transparente. A gente não pode se acomodar nessa situação. O exemplo da pessoa, o exemplo arrasta, as atitudes do indivíduo, elas são um pensamento liberal. O que você falou assim, as minhas atitudes refletem sim no todo. Vão refletir primeiramente na sua circunvizinhança da sua pessoa, que você vai ter um cuidado maior com a ecologia, e na sequência, Suelen, as pessoas vão entendendo que isso é producente, não é contraproducente. Contraproducente é você gastar recursos naturais à toa. Então, ser ecológico, fazer seu papel, igual você disse, é algo liberal, viu? Legal, Rodrigo, muito obrigada. Repetindo o Instagram do Ilan. @Instituto Ilan. Por ali, a pessoa consegue o telefone, consegue os links. Muito obrigada pela sua participação, demais. Pelos esclarecimentos. Agora são 8 horas... são 6 e ônibus. Agora são 9 horas e 25 minutos.